3 atitudes que eu resolvi tomar antes de criar esse canal. Eu me chamo Camila, eu sou mãe CLT, estou gestante e estou em busca de uma renda na qual eu não precise voltar a ser CLT depois da minha maternidade. Antes de eu criar esse canal, eu resolvi fazer uma meditação para não ter erros e não ter voltas. O que acontece? Quando eu criei ele, eu sentei e pensei, cara, para eu criar um canal, eu preciso ser tão constante e ter uma coisa certa, assim como essas outras pessoas, né? Na verdade, o YouTube ele também foi uma das fontes de renda que eu visei ter para não ter que voltar para o CLT. Mas atualmente não é mais esse meu objetivo, né? Eu já descartei ele. Porém, a vontade ainda de postar e de compartilhar um pouco das minhas experiências continuou. Então, eu me fiz essa pergunta. Por que eu queria criar um canal no YouTube? Para quê? Né? Então, antes de criar, eu tomei 3 atitudes. A primeira delas foi encontrar o propósito. Tudo que eu for fazer, eu sempre gosto de pensar nas consequências. Eu sei que para a gente criar um canal no YouTube, a gente tem que estar com a mente formada de que nós seremos expostos. Mas, claro, tudo com equilíbrio. Então, eu me perguntei, será que eu vou estar disposta a fazer isso? Até que ponto? E aí, eu orei diante disso. Né? Devido à minha condição atual, que eu estou gestante, né? Eu estou passando por alguns probleminhas de saúde um pouco delicado, então eu não posso ter muitos esforços. Mas, por eu ser cristã, eu gosto de falar de Jesus, eu tenho essa vontade de falar de Jesus, da salvação. Então eu fiquei me perguntando, esse canal no YouTube ele poderia ser algo que pudesse contribuir com o reino de Deus? Então eu orei e encontrei o propósito. E o propósito que eu vi foi exatamente isso. Falar das experiências que eu tive, né? Não só como mulher, como uma pessoa já que viveu aí 30 anos, mas também das mudanças que Deus fez na minha vida. Então, eu acho que uma das melhores evangelizações é o nosso testemunho. Então, esse é um dos verdadeiros propósitos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar o propósito desse canal. A segunda atitude que eu tomei foi excluir todas as minhas redes sociais. Excluir não, na verdade, fazer outra. Ué, mas você excluiu uma e já fez outra? Sim. Por quê? As pessoas, elas são assim. Elas não fazem o que você faz. Elas não têm a coragem de fazer o que você faz, mas elas têm coragem de te criticar, de ser teus haters, de rir de você. Né? Elas não têm coragem de querer mudar de vida, mas se você procura meios de mudar de vida, elas sempre estarão ali te assistindo ou pra te criticar, ou pra rir de você, ou pra jogar uma piadinha. Então, uma das coisas que eu fiz foi eu excluí o meu Instagram antigo, que tinha muitas pessoas conhecidas, né? Até esse presente momento, eu estou aqui no YouTube, porém, eu não pretendo divulgar os vídeos que eu posto aqui, não pretendo divulgar na minha rede social pessoal, não pretendo, né? Talvez um dia, futuramente, eu não sei qual a repercussão que esse canal vai dar. Eles saibam desse canal, mas até lá eu creio que eu já vou estar bem mais madura, com a mente mais madura, mais calejada, né, desse tipo de comentário. Então eu fiz um Instagram novo e não comecei, não segui ninguém, não falei nada pra ninguém. Eu só fiz e ele tá lá. Mas eu não compartilho assim nada em relação ao YouTube. Eu não pretendo compartilhar. Quando eu comecei com esse novo perfil no Instagram, não tinha ninguém conhecido. Então eu comecei a postar alguns rios e ainda assim 2, 3 pessoas conhecidas que me viu lá, pegou alguns desses rios e tirou print assim, sabe, de algumas partes e ficou fazendo figurinha, tipo malhando assim, sabe? E aí eu, diante disso, eu já queria assim, eu vou deixar isso quieto, porque eu não sei se eu vou ter psicológico. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, se eu não tô conseguindo lidar com esses simples haters, né? Como que eu vou crescer em um outro ambiente? Como que Deus vai me dar uma coisa maior se eu não tô conseguindo suportar essa menor? Então eu decidi continuar. Eu tinha um iPhone 12, só que ele não tava mais suprindo as minhas necessidades. Ele era de 64 GB, então não tava mais cabendo foto, não tava mais cabendo vídeo. Eu ainda consegui criar alguns rios e aí eu vendi ele. Estou com plano de comprar um futuramente, mas nesse momento minhas prioridades são outras. Mas enfim, e não pretendo compartilhar os vídeos daqui e lá. Se eles descobrirem, vai ser um dia porque o YouTube vai mandar para eles, mas eu não pretendo compartilhar. E tem sido muito bom, tem sido muito bom. Eu pretendo compartilhar coisas lá, mas sem estar divulgando no YouTube. Foi uma das atitudes que eu resolvi tomar para não ter muito acesso a essas pessoas. E a terceira e a mais importante foi eu resolvi desligar a voz do mundo. Literalmente. Pra vocês terem ideia, eu acho que eu tenho mais coragem de sair com meu celular gravando na rua do que gravar do lado do meu marido. Eu acho que é mais difícil a gente se soltar pra quem é conhecido do que pra quem não é, né? Então, mas eu resolvi encarar isso. Às vezes eu ainda gravo alguns stories na frente do meu esposo, né, pra ir quebrando aí essa barreira de vergonha. Tem algumas coisas que eu ainda tô indo
de frente com isso, e outras eu estou lidando com isso. Porque vai ter coisas que o mundo não vai mudar só por conta da gente. Então, ou a gente aprende a lidar com isso, ou a gente para dos nossos sonhos. E eu já parei tantas vezes. Eu vou fazer vídeos contando quantas vezes eu já desisti. Mas por quê? Por ligar pros outros. Às vezes por não ter a perseverança. Então, eu tô bem focada nisso agora. E espero que você esteja junto comigo, porque eu tenho muita coisa para compartilhar. Vai ser um prazer ter você aqui. E fica aqui comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!